Exercício 31. Que massa de vapor a 100 graus Celsius deve ser misturado com 150 gramas de gelo no ponto de fusão em um recipiente isolado termicamente para produzir água a 50 graus Celsius? Bom, ele já disse que o resultado final é água a 50 graus Celsius, então a gente já sabe o que vai acontecer com o vapor e o gelo, tá? Vamos colocar aqui então, vamos fazer o desenho aqui, ó, do vapor. O que que aconteceu com o vapor? Tava assim, ó, tem o vapor a 100 graus Celsius. Ele perdeu o calor de forma que ele virou algo líquido. Então, certo? Virou algo líquido. Então aqui ele perdeu o calor. Então a gente tem esse primeiro processo aqui, ó. Vamos chamar de Q1, tá? Em seguida, o que aconteceu? Só que quando ele teve essa mudança de fase, ele continua a 100 graus Celsius. Ótimo. Então o próximo passo foi resfriar até chegar a 50 graus Celsius, ainda água. Então ele resfriou até chegar numa temperatura de 50 graus Celsius. Nesse processo ele perdeu o calor, que é o que eu vou chamar de Q2. Ótimo. É sempre bom separar e fazer assim, porque aí você evita o erro, tá bom? Ó, no caso do gelo, vamos pegar o gelo agora. O que que aconteceu com o gelo? A gente tinha um cubo de gelo, a 0 graus Celsius. Esse gelo, ele derreteu. Então aqui só foi um processo de fusão, tá? Então ele recebeu o calor, que eu vou chamar de Q3. E aí passou a ser água a 0 graus Celsius. Essa água, por sua vez, recebeu o calor de quem? Do vapor, né? Do vapor. E aqueceu até 50 graus Celsius. Que eu vou chamar de Q4. Então você viu que quando eu fui fazendo, eu fui pensando assim, o vapor forneceu calor e o gelo ganhou calor, né? Até chegar na situação final aqui que tem equilíbrio térmico. Então, o que que eu vou fazer? Ora, eu sei que o vapor e o gelo trocaram calor entre si. Então, quando eu falei para você que o vapor perdeu calor, ele perdeu por calor por gelo. E quando eu falei que o gelo ganhou calor, justamente ganhou o calor do vapor. Ou seja, eu posso falar que Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 é igual a zero, porque eles trocaram calor entre si, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar o calor Q1. O calor Q1 é para o vapor virar água, então é o calor latente, né? Então é a massa de vapor vezes o calor latente de liquefação, tá? Mais o calor 2, que é agora um calor sensível, porque ele mudou a temperatura, então eu uso que macete. É a massa de vapor, calor específico da água, porque agora ela é água, vezes a variação de temperatura que a água sofreu, tá? Mas, agora vamos para o 4. A primeira parte, vamos para o 3, perdão. A primeira parte aqui do 3 é o quê? É o gelo derretendo. Então, é a massa de gelo vezes o calor latente de fusão, tá? E o Q4 é o calor sensível, que é a água virando... Água virando não, né? É a água esquentando até 50 graus Celsius. Tem a massa de gelo, calor específico da água, porque agora ele é água, vezes a variação de temperatura da água. Só que eu vou colocar um linha aqui. Por que que eu coloquei um linha? Só para diferenciar esse da água aqui da água do gelo aqui, tá bom? Então, agora eu vou substituir os valores, ó. Massa de vapor, calor de liquefação é menos 540.
O calor de evaporação é 540, o de liquefação é negativo, tá? Mais a massa de vapor. Calor específico da água é 1. Aqui tá caloria por grama, tá? E aqui caloria grama por grau Celsius. A variação de temperatura da água, no caso do vapor, foi de 100 para 50. Então é 50 menos 100. Tá vendo que vai dar negativo também, ó, porque ele está perdendo calor. A massa de gelo ele deu. A massa de vapor é o que a gente quer saber. São 150 gramas de gelo. Então fica 150 vezes 80, que é o calor de fusão, mais massa do gelo, que é 150. Só que agora é esse processo aqui, ó, que ele virou água. Então, calor específico é 1. E a variação de temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 0. Isso é igual a 0. Ok? Então, a gente vai ter aqui, né? 540 mais 50 dá 590. Então, a gente vai ter 590. Só somei esses dois aqui, ó, já vou passar para o outro lado, tá? Dá 590 massa do vapor, igual, agora tem que fazer essa continha aqui, né? 150 vezes 80 mais 150 vezes 50 dá 1,95 vezes 10 a quarta. Então, a massa de vapor, só dividir ali, né? Passar o 1,95 vezes 10 a quarta dividido por 590. Vai dar aproximadamente aí 33 gramas, tá? Então, 33 gramas de vapor, ok? Então, o que que você tem que tomar cuidado, pessoal? A dica que eu dou é, faça os desenhos, porque você tem que olhar, né? Se tem a mudança aqui do calor específico, você poderia usar os calores específicos errados, usar o calor de liquefação, se esquecer do sinal negativo e assim por diante. Então, tem que tomar muito cuidado, ser bem organizadinho para resolver esses exercícios de calorimetria, tá bom? É isso. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Abraços e até mais.